divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá nesse ato precioso Senhor. As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem manos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santos. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variáveis, e é imprescindível atender à movimentação do cérebro. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção do seu futuro. A manutenção de falsas aparências diante de Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Desce a tua capa mundana e apresenta-te a Ele, sem mais nem menos. Diante dessa mensagem, para a nossa reflexão, eu convido aquelas pessoas que desejarem fechar os olhos, procuremos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, procurando a sintonia com os bons espíritos. Digamos, Senhor, ensina-nos a oferecer o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome, para que a força de nossos desejos não perturbe a execução de teus desígnios. Ampara-nos a fim de que os nossos sentimentos se harmonizem com a tua vontade, e que possamos a cada dia ser instrumentos vivos da paz, do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei. Nós pedimos nosso bom Espírito para que mais uma vez envolva a nossa companheira ideal, a nossa irmã Daniela, que as suas palavras possam encontrar terreno fértil no coração de cada um dos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Senhor Jesus, abençoe-nos e a tua paz permaneça. Nós queremos para a nossa irmã que tem Jesus, o maior psicólogo da humanidade. Aqui é a nossa palavra. Obrigada. Boa noite, meus queridos. Obrigada à casa, mais uma vez, pela oportunidade de servir na seara de Jesus. E eu queria começar a gente falando a respeito de... Tem uma frase do pensador Descartes que diz o seguinte: a lei de Deus está escrita na consciência do homem como a assinatura do artista em sua obra. Ou seja, a lei de Deus está inscrita na nossa consciência. Não tem para onde fugir. E aí, pensando em consciência, a gente começa a pensar assim, o que é ser consciente? Se a gente pensa no ambiente, por exemplo, é saber em que lugar eu estou. Quem sou eu na minha casa, com os meus relacionamentos, com o meu trabalho, com os meus amigos. Então, é ter consciência desse espaço. Mas essa consciência ligada às leis de Deus tem um aspecto muito mais profundo. Tem a ver com a questão da gente se perguntar assim: ser consciente é quem sabe, é aquele que sabe o bem que deve fazer. Isso é alguém que tem consciência. Porque todas as vezes que a gente acaba desencaminhando, ou a gente acaba cometendo um equívoco,
Algumas vezes a gente não sabe naquele momento ou não percebe, mas na grande maioria das vezes a gente sabe, a gente tem certeza que deveria tratar por um outro caminho. Então, a questão da consciência, na verdade, lá na questão do Livro dos Espíritos, na questão 835, diz o seguinte: o Espírito de Verdade diz: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, a consciência é um pensamento íntimo. E, aos poucos, a gente vai entendendo por que essa questão da consciência tem a ver com o fato de Jesus ser o maior psicólogo da humanidade. Quando a gente pensa em Jesus como sendo o maior psicólogo, a gente rapidamente pensa assim: eita, eu preciso de Jesus como psicólogo, eu queria ter um psicólogo desse. E a gente não tem, às vezes, a consciência de que nós temos essa possibilidade de ter esse psicólogo o tempo inteiro. Na casa espírita, nas outras vertentes religiosas, ou mesmo na minha casa, naquele silêncio do dia a dia, onde ninguém mais pode me ajudar. Eu tenho certeza que cada um de nós presentes nesse lugar, um belo dia nós tivemos um grande problema, que ninguém mais podia nos ajudar. E a única pessoa que nos podia ajudar, o único ser, era Deus. O único ser era a espiritualidade maior que nos acompanha. E a espiritualidade nos diz, lá no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, nos relata de uma forma muito clara que a Terra figura-se como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um lugar malsão, porque ela é tudo isso ao mesmo tempo. Então, se a gente pensar por esse painel, a gente pensa assim: então as pessoas que estão na Terra são pessoas presidiárias. As pessoas que estão na Terra são pessoas adoecidas que estão necessitadas de um tratamento. As pessoas que estão na Terra são pessoas carentes que, de uma forma ou de outra, emocional, psicológica e espiritual, são pessoas que precisam de apoio. Eu não sei vocês, mas quanto a mim, eu me sinto nas três situações. Eu me sinto como devedora, eu me sinto alguém que estou adoecido e eu me sinto alguém que estou carente e necessitado. Embora nós saibamos que na Terra não só tem criminosos. Nós sabemos que na Terra não só tem pessoas doentes, convalescentes em hospitais. E nós sabemos que na Terra não tem só pessoas que são extremamente carentes e necessitados de auxílio. E nós sabemos também que mesmo as pessoas que estão nos hospitais, nos presídios ou em extrema carência, à medida que a vida de cada um vai se encaminhando, essas pessoas, quando pagam suas penas com a justiça, saem daquele lugar. As pessoas, quando começam a trabalhar ou a estudar, saem dessa necessidade de carência financeira maior. E as pessoas que estão muito doentes saem dos hospitais. Então, quando a espiritualidade nos diz que nós estamos nessa situação de precisar curar nossas doenças, de precisar ter amparo porque nós somos pessoas carentes, ou precisar de tempo para quitar nossas dívidas, se nós observarmos as nossas relações, seja familiares e de trabalho, a gente percebe claramente que volta e meia nós nos encontramos com alguns irmãos em nossas relações, você diz assim: eita, ele está num processo de adoecimento imenso. Ou então, se eu tenho uma autoconsciência maior das minhas dores e de quem realmente eu sou, porque o grande desafio na Terra, quando a gente pensa em psicologia, o grande desafio, na verdade, é a gente se autoconhecer. O grande desafio, quando alguém vem à casa espírita, que começa a evangelioterapia, que é um dos trabalhos mais belos, é ter coragem de admitir quem de fato você é. No início, algumas pessoas adentram a doutrina espírita de uma forma muito fantasiosa. Tem um povo que adentra a casa espírita pensando assim: eu vou porque eu quero saber quem eu fui em outra vida. Eu vou para a casa espírita porque eu quero conversar com alguém da minha família que desencarnou. À medida que a gente começa a vir para a evangelioterapia, a gente percebe que o desafio da evangelioterapia é começar a enxergar as nossas dores e os desafios que nós temos conosco mesmo aqui. E aí, meus irmãos, quando a gente pensa nisso, eu preciso primeiro admitir. Eu preciso admitir que eu preciso de auxílio porque eu estou doente. Eu preciso admitir que eu estou aqui em condição de devedor e eu não gosto desse pensamento onde as pessoas dizem assim: você está aqui porque vai pagar, dessa forma assim, cruel, como se você
estivesse aprisionado. Eu não gosto muito desse pensamento. Eu gosto do pensamento de que nós vivemos em uma lei de justiça e que essa lei de justiça vai operar nas nossas vidas de uma forma a nos fazer evoluir. Muitas vezes, essas dores que nos aparecem, na verdade, elas nos aparecem sob forma de tratamento. Tem uma obra da Joana de Ângeles que ela diz que, ao mesmo tempo, o adoecimento, ele é profilaxia e é terapêutica. Por que ela diz que o adoecimento é profilaxia? O que é profilaxia? É higienização, é limpeza. Por que ela diz que, às vezes, o adoecimento é terapêutica? Porque é nesse próprio tratamento que você vai fazer, que você tem condição de enxergar quem você é e o que você precisa fazer nessa existência em que você está. É na obra Ser Integral. Ela diz, é profilaxia terapêutica eficaz proposta pela espiritualidade, que são de grande utilidade, induzindo a criatura a dar passos mais largos, passos mais audaciosos do que aqueles que levam na direção dos breves objetivos da existência apenas material. Às vezes, em um grande sofrimento psicológico, e na maioria das vezes, na verdade, a gente não tem condição de enxergar naquele momento que aquilo é higienização do nosso espírito. A gente, durante o processo muito sofrido, muito doloroso, a gente não tem condição de admitir, de enxergar e principalmente de aceitar que aquele faz parte do meu tratamento para que eu possa evoluir um pouco mais. Mas existe também uma patologização das doenças muito grande. A gente vê muitas vezes, algumas pessoas hoje em dia, é muito se colocado, principalmente nas redes sociais, de que é preciso parecer sempre lindo, sempre alegre, sempre feliz. Não é preciso ser, é preciso parecer. E aí, nessa questão, as pessoas com esse anseio gigante de parecer sempre muito feliz, sempre muito lindo, sempre muito rico, exige-se das pessoas de que elas não apresentem de fato aquilo que elas estão sentindo. E por conta dessa ditadura do parecer e não do ser, a maioria das pessoas esqueceram que a tristeza, ela tem uma função na nossa vida. E eu espero que vocês entendam o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que não existem doenças emocionais. Existem, e sérias. E elas precisam ser tratadas com os médicos e da forma mais séria possível. Mas nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas estão cada vez mais nos ensinando a nos anestesiar das coisas. Uma pessoa perde um parente muito próximo, não deixa um tempo para que o outro sinta o luto, para que o outro sinta a saudade, para que o outro sinta a tristeza. A tristeza tem um início, ela tem um movimento, ela tem uma função e ela tem um fim. Teve uma grande frustração com um amigo, com um relacionamento. Teve uma grande decepção porque não alcançou determinado sucesso. Não passei em determinado concurso, não entrei na tal faculdade que eu queria. Não, então é preciso tomar uma medicação para que eu não me sinta frustrado com relação a isso. Então isso tem nos fragilizado muitas vezes. E eu estou falando de problemas que dá para você começar a lidar com o fracasso, lidar com as dores e lidar com algumas frustrações que acontecem na vida de qualquer pessoa. Mas se de repente algumas pessoas se deparam com uma tristeza que ela demora muito mais a passar e que se percebe que isso se transformou em uma depressão, ela precisa urgentemente ser tratada. Não se pode negligenciar nenhum problema emocional, mas é preciso que a gente também não se entregue a essa ditadura imensa que tem imposto às pessoas, principalmente nas redes sociais. Nós sabemos que muitas vezes a depressão ela acaba meio que paralisando as pessoas. O primeiro movimento de uma pessoa que está em depressão, a primeira coisa que ela quer é o quê? Se afastar de todo mundo. Ela quer ficar sozinha, ela quer ficar num canto, ela quer ficar deitada, ela não quer fazer nada. E é o primeiro movimento que você precisa juntar todas as forças, inclusive os profissionais ditam isso,
sugerem isso e é a nossa obrigação, enquanto colega ou enquanto parente, de fazer com que essa pessoa não fique paralisada, não fique parada, não fique em casa. Eu gostei muito quando você começou a falar sobre o cego Bartimeu, que o cego Bartimeu faz parte dessa fala de hoje. E no encontro de Jesus com o cego Bartimeu, Jesus faz uma pergunta ao cego Bartimeu: o que queres que eu faça? E parece assim muito óbvio. Alguém que é cego, outro que pode curar, se olhar para o outro e dizer assim: o que queres que eu faça? E para a gente pode parecer assim: que pergunta mais absurda. Alguém que é cego, claro que ele quer enxergar. Mas aí, depois a gente vai entender que essa pedagogia de Jesus, essa psicologia de Jesus, de perguntar ao outro: o que queres que eu faça? Acreditem, em cada grande dor, em grande conflito que nós passamos, existe a voz espiritual, essa mente gigantesca e magnética de Jesus a nos perguntar: o que queres que eu faça? Por que é interessante a gente pensar por que Jesus pergunta isso? Nem todo mundo que é cego quer enxergar. A gente que trabalha há um tempo em casa espírita, nós sabemos disso. Algumas pessoas adentram a casa espírita para fazer um tratamento, ela chega com um profundo desequilíbrio, e aí quando ela percebe que dentro da casa espírita, no estudo do Evangelho, existe um movimento que você precisa se responsabilizar por sua cura também, o outro vem 1 semana, 2 semanas, depois ele começa a faltar, depois ele desiste. A gente vê isso várias e várias vezes. E aí você começa a se perguntar: será que realmente aquela pessoa queria se curar? Ou será que realmente eu quero? Porque existe um movimento de força energética nossa também. E aí Jesus, quando pergunta isso, o cego Bartimeu levanta um pouco o rosto e diz a Jesus: que eu veja. A gente não tem ideia desse diálogo muito rápido, muito simples, aparentemente, da profundidade disso. Quando ele diz: eu quero que eu veja, o cego Bartimeu, naquele momento, ele começa a se entregar a um tratamento que Jesus está efetuando naquela mente, naquele espírito. Ou seja, que eu veja o quê? Que simplesmente vê o reflexo das coisas. O que ele está pedindo é que ele veja, na verdade, para que ele enxergue essa continuação da vida anterior, enxergue o que é que precisa fazer como missão nessa vida, que enxergue os próprios defeitos, as próprias limitações emocionais, espirituais, que enxergue de fato quem ele é para poder evoluir. Tem uma outra coisa que Jesus diz ao cego Bartimeu, quando ele já vai saindo, ele já está curado, ele já está enxergando, e Jesus diz assim a Bartimeu: não entre na aldeia. E o entrar na aldeia, que era a cidade, que era a comunidade, era pedir que ele evitasse o contato com as pessoas. E Jesus não estava dizendo, não era para que Bartimeu se isolasse das pessoas, não. Se isolasse do convívio com os parentes, não. O que Jesus está dizendo a ele: evite a aldeia, assim, evite voltar para aquela mesma situação de cegueira que você estava. Quantas vezes nós estivemos em situação, ou nos colocamos em situação de cegueira? Vem-se para a casa espírita, começa um tratamento, vem para a evangelioterapia, passa-se um tempo, o espírito obsessor vai ser tratado também na mesa mediúnica, e muitas vezes o espírito obsessor volta chorando, desesperado, dizendo: eu tentei me libertar daquela pessoa encarnada e é ela que constantemente me chama de volta. Então, será realmente que eu tentei sair dessa vibração? Será realmente que eu fiz o exercício que precisava ser feito? E às vezes o exercício é tão simples. Evangelho no lar. O evangelho no lar é para ser feito toda semana. O evangelho no lar é para ser feito não é por imposição de casa espírita, não. O evangelho no lar é para ser feito é porque é necessidade do nosso espírito. É necessidade, quando Kardec vem nos dizer
instruído pelos Espíritos, que o Espiritismo tem um método, tem uma razão de ser, e o método é baseado no Evangelho de Jesus. Então, cada vez que eu sento para escutar o Evangelho, eu estou evangelizando o meu coração. As pessoas que têm a prática do Evangelho, aconteça alguma coisa e pare de fazer o Evangelho, para você ver como daqui a pouco você está se sentindo assim, um pouco desenergizado. Porque tudo que Jesus deixou, todas as palavras do Evangelho, ela tem uma força imensa de nos harmonizar. E algumas vezes as pessoas vêm para a casa espírita e começam a fazer um tratamento e vocês entregam, alguma das casas espíritas entregam um papelzinho que diz: tem que vir para a evangelioterapia toda semana, tem que vir para as palestras durante o sábado, tem que participar de algum trabalho da casa espírita. E daqui a pouco, no início desse tratamento, a pessoa se vê praticamente vindo para a casa espírita segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não é assim? E daqui a um tempo, algumas pessoas dizem assim: agora eu vou viver na casa espírita, direto para poder me tratar. Eu vou ficar aqui direto, esse povo mandando eu vir para cá. Não, meu irmão, não é você que vai viver na casa espírita. É para ver se você dá uma oportunidade do Evangelho viver em você. Para ver se durante 30 dias você adquire o hábito do seu espírito, da sua mente espiritual, permitir que Jesus vibre um pouco mais com o seu coração. Tem uma mensagem de Bezerra de Menezes, na época da pandemia, a FEB acabou divulgando um trecho dessa mensagem que pedia para que as pessoas entrassem em prece, que eram muitas dores, era muito sofrimento emocional. Inclusive, a grande pandemia que a gente vive agora, de crise de ansiedade, de crise de pânico, é advindo exatamente do período da pandemia, onde nós passamos muito medo, onde nós tivemos muito receio, onde nós tivemos muitas perdas, muitos irmãos, muitos parentes que se foram. Então, tudo isso nos entristeceu muito. E uma das mensagens de Bezerra de Menezes era pedindo para que as pessoas entrassem em prece. Porque a espiritualidade tinha dificuldade de limpar um pouco a ambientação da crosta terrestre, devido à quantidade de pessoas que pensavam constantemente no medo, na dor, no sofrimento, na perda, e que as pessoas precisavam vibrar um pouco mais com a prece. Então, se em vez da gente pedir coisas a Deus, ou pessoas, ou relacionamentos, ou sucesso, a gente começasse a pedir o que o cego Bartimeu pediu. Que eu veja. Senhor, que eu veja. É muito interessante as curas que Jesus fez. Jesus passa. Eu acredito que cada vez, eu fiquei pensando isso, esse foi um dos temas mais difíceis que a Casa Espírita me pediu, para falar sobre Jesus, o maior psicólogo da humanidade. Parece muito fácil falar de Jesus, mas falar de Jesus, que é um ser tão grandioso, tão monumental, e se a gente pensa na grandiosidade espiritual de Jesus, é como se a gente tentasse colocar a Chapada Nacional do Araripe na Praça Cristo Rei. É como se a gente tentasse colocar. Não cabe. Mas a tentativa de estudar sobre Jesus e sobre o maior psicólogo da humanidade me deu uma oportunidade de ter, a partir desse tema, eu acho que 1000 temas em cima disso. E pensando nas pessoas que Jesus curou, que foram vários, Jesus cura um paralítico, e ao curar o paralítico, Jesus também diz uma coisa para ele: vais, não peques mais, para que não fique pior a tua situação. Essa fala de Jesus para o paralítico, quantas vezes somos nós que estamos paralisados em algumas situações e que não conseguimos sair de determinados lugares, de algumas situações. E quando Jesus diz para que não piore tua situação, Jesus está lembrando de quê? De causa e efeito. Ou seja, o que é que eu tenho feito para que essa minha situação de fato melhore? O que é que eu tenho feito para poder enxergar
e compreender e principalmente aceitar essa situação em que eu me encontro e trabalhar nela para que eu possa melhorar. O outro encontro de Jesus muito interessante é com relação ao obsediado. Quando Jesus cura o obsediado, Jesus diz para ele o seguinte: vai para a tua casa, para os teus, e conta-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e que teve misericórdia de ti. Então, percebe que Jesus pede o contrário para que pediu ao cego Bartimeu? Ao cego, Jesus diz: não entre na aldeia. Ou seja, não volta para a mesma situação que estava. Para o obsediado, Jesus diz assim: volta para a tua casa e para os teus. Que casa? Volta para a reintegração social. Volta para o convívio dos afetos que tu tens. Volta para dizer, para ser testemunho do que Deus fez em ti e dessa grande misericórdia que te teve contigo. O casa também, nesse momento que Jesus fala com o obsediado, essa casa mental nossa. Tem uma música linda de Gilberto Gil que ele diz assim: se eu quiser falar com Deus, que é linda. Aquela música de Gilberto Gil, algumas vezes na vida, em profunda tristeza, eu botei aquela música e aquilo me servia como um grande bálsamo. Porque ela nos convida a conversar com Jesus. Ela nos convida a adentrar essa casa mental. É isso que Jesus também pede ao obsidiado. Adentra essa casa mental. Reflete junto comigo. Por que é importante vir para a evangelioterapia? É a oportunidade que a gente tem de conversar sobre as palavras que Jesus nos deixou. Por que é importante trazer o evangelho no lar? Porque é a oportunidade em que os filhos, o esposo, o pai ou qualquer das pessoas que estiverem nessa sua casa, de conversarem e se integrarem com relação às palavras de Jesus. Um outro diálogo muito lindo de Jesus com outra pessoa que ele curou foi com relação ao leproso. E ao leproso, Jesus diz o contrário do que disse ao obsediado. Diz: silencia, não contes nada a ninguém, mas vai até aos sacerdotes para que eles possam ver em ti que se fez a lei mosaica. Engraçado, o que Jesus está dizendo ao leproso é que não era o momento das pessoas saberem que Jesus efetuava curas. E ele manda para que ele vá até os sacerdotes. Primeiro demonstra o quanto Jesus tinha respeito pelas outras vertentes religiosas e também para que o leproso usasse a própria experiência dele para mostrar àqueles sacerdotes que Deus operava cura o tempo inteiro. Então, meus irmãos, nós somos esse obsediado, nós somos esse cego, nós somos esse leproso, nós somos o paralítico, e que cada vez que nós tivermos uma grande dor, se a gente tiver a lembrança de visitar o Evangelho e ver esses diálogos e pensar em cada uma das palavras que estão ali, que às vezes parecem assim, palavras soltas. Mas se você parar para pensar um pouco mais no diálogo profundo que Jesus teve com essas pessoas e como vai se operando a cura em cada uma dessas pessoas. Então, se eu pedisse, encontrasse Jesus, que nós sabemos que a espiritualidade nos encontra o tempo inteiro, e se eu perguntasse, Senhor, que eu veja, será que nós estamos realmente dispostos? Será que nós temos essa vontade? Senhor, que eu enxergue que estão na minha vida as pessoas que eu preciso, que as pessoas que eu não gosto são as pessoas necessárias para a minha evolução, e eu não estou dizendo que é fácil. Todo mundo aqui tem um parente difícil. Não romantizem a vida dos palestrantes. Nós temos os mesmos desafios que vocês, às vezes nós temos um pouquinho maiores, viu? Então, aqueles parentes difíceis que nós temos são as pessoas necessárias para o nosso exercício. São as pessoas necessárias para aquilo que a Joana de Ângela vem dizer, que é profilaxia e é terapêutica. E eu não vou dizer que é fácil, porque no momento que você está passando por um conflito, não dá muitas vezes para você dizer assim, eu vou aplicar tudo nesse momento. Nós perdemos a paciência do mesmo jeito, do que qualquer um.
Nós muitas vezes dizemos assim, vou deixar para lá, não tenho por que estar passando por isso. Depois você volta e você reflete e você diz assim, eu tenho que estar passando por isso porque eu preciso aprender, eu preciso auxiliar. E se eu quero passar por um processo de evolução, eu tenho que passar, como é que o povo diz na academia? Sem dor, sem ganho. Né? Então, a gente precisa passar por alguns desafios. Então, o que será que mudaria na vida de cada um de nós se de fato nós pedíssemos, Senhor, que eu enxergue? Mudaria tudo. Tudo. Mudaria o meu parente difícil? Mudaria não. Mudaria a arrogância do outro que eu estou encarando, ou a minha arrogância? Mudaria não. Mas mudaria uma grande coisa, porque mudaria a aceitação daquilo que eu preciso vivenciar. E à medida que a gente passa por um processo de aceitação, a gente vai ver, a partir desse momento, que as coisas podem ser carregadas por um afeto maior. Podem ser carregados por uma compreensão maior e podem ser carregados, inclusive, por uma confiança maior em Deus. Então, a lição, na verdade, é de aceitação. Então, se a gente pensa Jesus psicólogo, o melhor exemplo de pensar Jesus psicólogo é pensar na evangelioterapia que acontece na casa espírita. Então, Jesus, ele não senta para escrever um método psicológico. Jesus faz muito mais com os apóstolos. Jesus vivencia e vai curando todas as pessoas, física e emocionalmente e espiritualmente. E os apóstolos vão testemunhando e vão anotando o método. E a casa espírita vai fazer o quê? Vai fazer o exercício disso e vai implantar. Vai implantar, na verdade, porque Jesus ele nos deixa a revisão da teoria, ele nos deixa o método, ele nos deixa a exemplificação e ele nos deixa a aplicação. A gente sabe que o método é um só, o método é o amor. A revisão desse método é quando as pessoas vêm para a evangelioterapia. Não se faz essa revisão dos ensinamentos de Jesus. A aplicação e a exemplificação, Jesus deu uma exemplificação imensa. Se a gente pensa o que é evangelho, o evangelho é a vida de Jesus. Por isso que ele não precisou escrever. Então, se eu quero saber e eu quero aplicar esse método de Jesus, leia, sinta e aplique na sua própria vida essa experiência que Jesus deixa. Dá para fazer, na verdade, exatamente como ele? Eu tenho consciência que ainda não. Mas que nós conseguimos, aos poucos, passo a passo, e fazendo, nós conseguimos. Por que eu tenho essa certeza? A primeira certeza que eu tenho disso é porque nós estamos encarnados. O fato de estarmos encarnados é estarmos matriculados em uma escola que nós estamos aqui para passar por algumas provas, e essas provas são essas relações que nós temos com algumas dores, com alguns desafios. O interessante é quando eu começo a trabalhar na evangelioterapia, quando a gente começa a frequentar a evangelioterapia, é que a gente começa a ter uma confiança maior em Jesus, em Deus. Primeiro porque ele conhece todas as nossas fraquezas, todos os nossos vícios, mas ele conhece também todas as nossas potencialidades. Uma coisa incrível com relação a Jesus é que, por que ele confia tanto nessa nossa evolução nossa? É porque Jesus tem condição de enxergar a nossa existência daqui a 10 encarnações, 20, 50, 100 encarnações diferentes. Então, essa pessoa que hoje em dia, cheia de defeito que eu sou, cheia de vícios, arrogante, vaidosa, com tantos defeitos que nós temos, na verdade, Jesus consegue enxergar isso daqui a não sei quantas vidas. É interessante a gente ler essa obra interessante, As Vidas de Chico Xavier, isso é de Marcelo Souto Maior. É muito linda essa obra, ela tem muita coisa interessante sobre as vivências de Chico. Uma delas é que Chico Xavier passou por depressão. Chico passou por depressão, Divaldo passou por depressão, Haroldo Dutra passou por depressão.
quase todos os grandes trabalhadores espíritas passaram por depressão. Isso nos dá uma notícia boa da gente pensar assim, então não tem privilegiado. Porque eu fico muito triste quando alguém diz assim, mas está com depressão, depressão é falta de Deus. Então Chico não tinha Deus? Divaldo não tinha Deus? Padre Marcelo Rossi não tinha Deus? Padre Fábio de Mello não tem Deus? Não existe privilegiado. Não existe. É exercício de profilaxia e terapêutica. Chico passa por depressão porque ele é muito chacoteado, né? Em Uberaba, no início, por conta da doutrina espírita, de um padre que tinha um ódio terrível dele, por conta do movimento espírita que cresceu muito e a cidade vivia cheia de pessoas. A igreja começa a ficar vazia, as ruas do centro espírita superlotavam, e o padre toma Chico Xavier como se fosse assim, o maior inimigo dele. E muitas vezes o sermão da igreja era direcionado com um discurso de ódio do início até o fim para Chico. E Chico, algumas vezes, quando tinha tempo no início, ia assistir à missa e saía de lá extremamente deprimido. As beatas da igreja também, onde Chico aparecia, elas falavam as piores coisas com ele. E Chico começa a ficar muito mal, porque daqui a pouco essa depressão dele, essa tristeza dele, começa também a afetar as pessoas da família dele. Afeta as irmãs. Nessa época, as irmãs de Chico todas já estavam casadas e Chico morava com uma delas. O marido da irmã que ele morava era extremamente católico. Tinha um verdadeiro pavor daquela quantidade de gente atrás de Chico. Tinha verdadeira raiva e ojeriza de toda aquela monte de gente que adentrava a casa dele ou que chegava lá constantemente, ao ponto da irmã dizer assim, Chico, não dá certo não, eu estou a ponto de me separar por conta disso. Chico começa a ficar muito, muito deprimido. E um belo dia, Chico está sozinho no centro, adentra uma mulher que era uma das beatas da igreja, e ela traz, meu povo, num dia onde Chico estava muito sofrido, muito triste, ela traz nada menos do que um vidro com veneno. E ela diz assim, eu estou percebendo, todo mundo sabe que você está com depressão. Todo mundo sabe que você está super triste. Eu trouxe a solução disso aqui. Tu toma, resolve o teu problema e resolve o nosso problema. E Chico olha muito calmamente para ela e diz assim, não, minha irmã, eu não preciso disso. Não, eu não preciso disso. E Chico entra em prece e a mulher se levanta e sai de perto dele. Então, depois disso, Chico sai de Uberaba, é quando Chico sai da cidade, ele sai levando única e simplesmente a roupa do corpo e o evangelho na mão. É quando Chico vai viver com o Valdo Vieira, vai morar na casa de Valdo Vieira. Então, às vezes, a gente pensa que é tudo muito fácil. Então, a gente, às vezes, romantiza as situações pensando que foi fácil para todas as pessoas que, inclusive, estão levando ou que levaram a doutrina espírita. Então, o que é que precisou para Chico para chegar àquele ponto maior? Aquilo lá atrás que Emmanuel disse a ele, quando ele pergunta assim, e o que é que eu preciso fazer para não falhar? E Emmanuel diz, disciplina. E o que é que eu preciso fazer mais? Disciplina. E o que é que uma terceira coisa? Disciplina. Aquilo não é diferente não para a gente não. A regra é a mesma. Independente se você está aqui em uma grande missão como espírito, como Chico Xavier, ou se nós somos um espírito reles, imortal e inferior como eu. A regra é ter disciplina. É fácil ter disciplina? Não. Não é fácil ter disciplina. Principalmente quando se está adoecido emocionalmente. Mas é preciso juntar as forças e quando não se tem, é preciso buscar amparo. Seja amparo psicológico, seja amparo do psiquiatra na medicação, seja amparo espiritual da casa. Porque algumas vezes algumas pessoas têm uma dificuldade imensa de tomar medicação. E pensar assim, não vou tomar remédio psiquiátrico não, vou nada, vou tomar remédio psiquiátrico, aquilo é coisa para doido. A gente sente dor de cabeça, a gente toma um analgésico. A gente sente uma dor no estômago, a gente toma
um omeprazol. Tem um monte de gente que toma, inclusive, sem prescrição médica. Tem gente que se medica, ou ainda liga para uma amiga e diz assim, mulher, eu estou sentindo tal coisa. Pô, minha tia sentiu tal dor, passa o médico, passou outro, ainda pega a medicação da outra, ainda compra e toma todinho. Então, por que quando eu tenho um problema sério, emocional, eu não tenho a humildade de dizer, nesse momento eu preciso ir até um médico, ir até alguém responsável, alguém capacitado para curar isso por um tempo. E tomar por um tempo enquanto eu estou necessitando. Quando for, de fato, algo grave. Na obra Ação e Reação, de psicografia de Chico Xavier, tem um caso muito interessante, que o mentor de André Luiz leva ele para acompanhar. É um caso de obsessão bem grave. É um rapaz muito jovem, muito bonito, muito rico, que recebe uma herança do pai e, mesmo com muito dinheiro, ele era extremamente ambicioso. Extremamente ambicioso. E, de repente, começa a ter crise de ansiedade, depois vira crise de pânico, depois vira depressão, bem grave. E aí, o mentor de André Luiz leva André Luiz para acompanhar esse tratamento. Esse rapaz vivia obsediado por conta de 2 tios. Eram 2 tios que obsediavam ele. O pai tinha morrido, o pai desse rapaz tinha deixado para ele uma grande fortuna. Acontece que essa grande fortuna, o pai tinha conseguido, que era a fortuna para ele e para os 2 irmãos. Eram 3 irmãos. Ele manda matar os 2 irmãos para ficar sozinho com a fortuna. E quando ele desencarna, a fortuna fica para o filho. Quando o pai desencarna, os 2 irmãos também desencarnados descobrem que foram assassinados pelo irmão por conta da herança, por conta do dinheiro, e decidem que vão se vingar no filho, que ficou encarnado. Dizem assim, você nos roubou e você nos matou por conta disso, mas agora seu filho vai nos pagar. E aí, ele leva o Silas, né, que é o mentor de André Luiz, leva André Luiz para acompanhar o obsessor, que é chamado Leonel, que é um dos tios. E aí, ele começa, o mentor de André Luiz, que é o Silas, ele diz assim, ele se junta, fica perto do Leonel, que é o obsessor, e no início ele finge que está interessado, que quer entender o processo que ele usa para obsediar aquele rapaz. Quando, na verdade, Silas está ali para ajudar a libertar tanto os obsessores como o rapaz. E aí ele vai dizer assim, se engana quem pensa que os espíritos obsessores são ignorantes. Se engana quem pensa que os espíritos obsessores não estudam a doutrina espírita. Se enganam as pessoas encarnadas que pensam que nós somos leigos. E aí ele diz o seguinte, todos nós possuímos, além dos desejos materialistas, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou um tema básico dos interesses mais íntimos. E aí ele vai chamar isso, o obsessor vai chamar isso de desejo central, né? Como, se você pensar na vida de cada um de vocês, pode ter certeza que tem uma coisa que cada um de nós gostamos muito de fazer. Assim, eu gosto muito de fazer isso, eu gosto muito de me dedicar a isso. E eu não estou falando desses desejos comuns, de tomar água, de dormir, de comer. Não, é um desejo que nos move, é um desejo muito maior. E ele explica a Silas e explica a André Luiz que é em cima desse desejo central que ele vai operar. Eu lembro muito bem quando você estava lendo a mensagem e o diálogo de Jesus com o cego Bartimeu, ele fala disso. Qual é o seu desejo? Qual é esse seu desejo central? Ou seja, é em cima desse mesmo desejo central que ele vai. E aí ele diz o quê? Que isso ele vai agir por um reflexo dominante da personalidade daquela pessoa. Isso vai agir por reflexo. É aquilo que o outro gosta que vai vibrar com um obsessor que também gosta de determinada coisa. Ou seja, qual era o desejo central do rapaz? A cobiça, o dinheiro, a matéria. Vibrava exatamente com isso que os tios também tinham. E era em cima disso que se operava a obsessão de cada um deles. Lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, pergunta na questão 482,
Como é que se sucede entender-se o estado anormal dos que sofrem sérias crises nervosas e os que até ficam em estado anormal ou até convulsionam? Aí diz efeito e simpatia. As disposições morais se comunicam facilmente em certos casos. Não és tão alheio aos certos magnéticos que não compreendeis isto. Ou seja, o que é que ele diz? Que é efeito e simpatia. Nós emitimos um pensamento, esse pensamento vibra com outro pensamento adoecedor e depois o que nós dizemos? Que a culpa é do obsessor. Em vez de nós pensarmos que esse circuito de troca mental é um circuito de troca mental que eu posso elevar esse meu pensamento. É fácil fazer isso? Eu não diria que é fácil ou difícil. Eu vou lembrar das palavras de Emmanuel. É preciso disciplina. É preciso disciplina não para brigar com os pensamentos, mas é preciso disciplina para fazer, para esse pensamento aparecer e você ter a coragem de dizer assim: eu sei que você existe, eu não duvido da sua existência, mas eu não vou, nesse momento, vibrar. Eu não vou comprar essa vibração. Eu não vou ligar a tomada para acender essa lâmpada. E procurar fazer outras coisas. Então, todos nós temos um tema central. Todos nós temos um desejo central. É aí que a crueldade, na verdade, ela é o reflexo do criminoso. A gente vê que a cobiça vai ser o reflexo do ganancioso. A maledicência vai ser o reflexo do caluniador. A irritação vai ser o reflexo da pessoa desequilibrada. Mas a elevação mental também vai ser reflexo da pessoa que está em processo e em busca de evolução. É por isso que é preciso ocupar esse nosso tempo e os nossos pensamentos com o Evangelho de Jesus. Lembra do recado dele? Orai e vigiai. Ou seja, faz prece, mas vigia. Vigia com o tempo que estás aqui. O que é que eu estou fazendo com esse tempo que eu tenho? Eu estou saindo da minha casa para fazer uma atividade física? Eu estou saindo dessa minha casa mental para poder vibrar com as mensagens do Evangelho? O que é que eu estou assistindo? O que é que eu estou ouvindo? O que é que eu estou gastando esse meu tempo de existência que eu tenho aqui? Então, ele vai lembrar ainda que nós, quando estamos encarnados, nós dormimos, a gente entra num processo de desdobramento, né? E ele diz que se a gente pudesse enxergar nós mesmos durante o sono, enquanto nós estamos desdobrados, nós estamos como se fôssemos sonâmbulos. Você vai andando meio sonâmbulo. E aí algumas pessoas estão na Terra, encarnados, como se fossem sonâmbulos. É preciso acordar. Não esqueçamos que Jesus nos disse: no mundo tereis aflições. Eu também as tive, mas eu venci o mundo. Tu também vencerás. Jesus teve aflições. Jesus venceu o mundo. Nós também teremos aflições, nós também teremos oportunidade de vencer vários dos conflitos e das dores que nós passamos. Pode ser que a solução daquela dor não seja exatamente aquilo que eu quero, mas eu vou ser amparado com toda certeza da forma que eu preciso. O conflito vai um dia ter fim. A dor um dia ela vai desaparecer. Talvez não com alívio naquele dia, naquela situação ou por aquela pessoa. Nós sofremos muito emocionalmente por algumas pessoas que saem das nossas vidas. E com todo respeito aos afetos que talvez alguns de vocês tenham perdido, as pessoas entram e saem das nossas vidas nos momentos que elas precisam entrar e sair das nossas vidas. A nossa grande dificuldade é aceitar isso. A nossa grande dificuldade é soltar a corda que tem lances e está cortando nossos dedos. Às vezes dói muito mais aquela dor que eu estou segurando do que soltar. Mas nós temos tanto medo que nós não temos coragem de soltar. E há muitas vezes das pessoas que acabam soltando a grande dor, depois você descobre: olha, se antes aquilo tivesse acontecido há mais tempo na minha vida, que eu teria tido uma compreensão maior. Tem outra sugestão que eu queria fazer a vocês, de um filme de Maria Madalena, lá de 2018. É um filme assim, monumental, é um filme espetacular. Tem um diálogo lindo, lindo, lindo de Jesus com Maria Madalena.
O pai de Maria Madalena manda chamar Jesus porque ele já tinha feito, junto com os sacerdotes, várias tentativas de tirar os demônios do corpo dela e até acreditavam que ela tinha demônios e tudo mais. E sabe-se que o Nazareno estava pelas redondezas e chama Jesus para conversar com ela. Né? E Jesus chega e pergunta a ela o seguinte: o que você tem? Ela diz: meus pensamentos, meus desejos. Olha a questão do desejo. Minha infelicidade. E aí Jesus pergunta: e qual é o seu desejo? Olha o que Jesus está perguntando a Madalena. A mesma coisa que o espírito obsessor disse que age com o rapaz. Jesus está perguntando a Maria Madalena, é assim, ó, qual é o seu desejo central? E aí ela diz: eu não tenho certeza. Conhecer Deus. E ele pergunta: e mesmo nesse caos, você consegue sentir Deus? E ela diz: sim, às vezes, contudo em silêncio, calmo, acho que sinto. Pela primeira vez ela olha para Jesus. Ele coloca a mão na testa dela e diz: aqui não há demônios. Eu quero muito que vocês assistam esse filme. É uma das coisas mais belas assistir esse filme logo quando lançou. E Jesus diz: aqui não há demônio. Ele nega a possibilidade de possessão. A partir daquele dia, Madalena cura de todas as angústias que ela tinha, porque as angústias que ela tinha era uma busca pela espiritualidade. O pai não permitia, porque ele tinha prometido ela para casar com um rapaz, ela não queria casar com esse rapaz. Quando ela sabe de Jesus, ela escuta ele escondido por alguns arbustos e ela descobre que é aquele discurso que ela encontrou de fato o que buscava. Maria Madalena abandona o noivo, a família, os irmãos, a riqueza e tudo o que tinha e segue Jesus. A Maria Madalena que eu estou falando é a Madalena apóstola que nós conhecemos. Que muitas pessoas e a Igreja Católica, num erro terrível, encara como Maria Madalena a prostituta. E não foi. E poderia ter sido, não teria nenhum problema que fosse. Acontece que, quando vai se estudar os evangelhos, percebe que tinha várias Marias, o nome era comum. A maioria das mulheres tinha o nome de Miriam ou de Maria. E que a mulher endemoniada que Jesus cura e que era uma prostituta era outra, que Maria Madalena, que segue Jesus até o fim e que vai cuidar dos irmãos que tinham lepra e que quando desencarna é recebida por Jesus. É uma das curas espirituais mais belas que existe. Que nós possamos, já estou me encaminhando para o final da minha fala, que nós possamos, na verdade, meus irmãos, ter a coragem que Maria Madalena teve, de soltar a mão de tudo aquilo que aprendia materialmente. Um pai, uma riqueza, uns irmãos, uma estabilidade. E nós nem precisamos abrir mão de nada disso. Nós precisamos buscar esse controle emocional nosso, que não é como o mundo tem nos ensinado. Não é conseguindo o emprego mais rico, a casa mais cara, o carro do ano, o namorado mais bonito, a foto com mais filtros para que pareça mais belo, mais bonito, mais elegante, mais magro. É para que a gente possa embelezar o nosso espírito, para que a gente possa aprender a silenciar a nossa alma, que a gente possa até aprender a ter diálogos com o universo e enxergar o equilíbrio que existe em tudo que nos rodeia. Eu costumo dizer, todas as vezes em minhas palestras, que nós que moramos no Cariri, eu não posso dizer privilegiado, porque Deus não seria justo se Ele tivesse os privilegiados. Mas nós temos muitos motivos para agradecer por morar em uma região tão linda. Nós vivemos cercados por uma floresta nacional que nos ampara como se fosse um útero. Tem dúvida disso? Suba ao portal. Enxergue a grandiosidade das pedras milenares e das árvores que nos amparam. Não foi por acaso que nós estamos aqui. Não é por acaso que o universo nos colocou em uma situação de uma vibração gigante.
Que nós possamos, em vez de gastar o tempo da nossa vida em reclamação, nós gastemos o tempo da nossa vida em amar o nosso irmão, amar a nós mesmos e agradecer. Eu não estou, mais uma vez, não estou negligenciando as dores de cada um. Mas chegue em casa e anote, durante 30 dias, ou então durante uma semana, as coisas boas e as coisas ruins que você acha que tem na sua vida. Eu tenho certeza que as coisas boas são em grande maioria. Aprendamos a agradecer todos os dias. As emanações e magnetismo de Jesus estão constantemente conosco. O que nós precisamos é afinar a nossa consciência, que está inscrita no nosso coração e na nossa mente, para que nós possamos receber as luzes do Evangelho de Jesus. Na obra Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Jesus está a conversar com um dos grandes elaboradores, quando o Evangelho vai sair da França, o Espiritismo vai sair da França e vem para o Brasil, Jesus diz a ele: para o Cruzeiro do Sul irei plantar a árvore do Evangelho. Vocês têm ideia do que é estarmos encarnados em um lugar onde o governador deste planeta escolheu para plantar a árvore do Evangelho? Que nós possamos ser gratos, que nós possamos ser confiantes e que nós possamos afinar o nosso pensamento e aumentar o nosso desejo central para que as emanações da espiritualidade maior nos amparem, nos equilibrem e nos curem, para que o nosso espírito, ao sair da Terra, possamos sairmos em situação muito melhor do que aqui nos encontramos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde. Muito obrigada. Nós só temos a agradecer a nossa irmã Dani e com certeza teremos muitas reflexões para a nossa vida. Agradecemos a presença de todos, pedimos a Dani que faça a prece de agradecimento e em seguida o passe. Fechemos os nossos olhos e elevemos o nosso pensamento a Deus. Mestre amado Jesus, ampara-nos, Senhor, tal qual esse médico das almas que Tu és. Que eu possa me sentir, Senhor, tal qual um paciente que adentra os hospitais ou clínicas, que está sentado ou deitado e que tem o privilégio de ter Tu, ó grande irmão, a nos ouvir, a nos amparar, a nos cuidar. Que eu possa, Senhor Jesus, enxergar e colocar na minha vida aquilo que Tu disseste. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que eu possa Te ver caminhando à minha frente como uma luz que abre os caminhos e que me mostra que, por mais que sejam os desafios, as dores, os sofrimentos e algumas vezes as descrenças, eu possa juntar as minhas aflições e lembrar que Tu estás à frente. Mestre Senhor, guarda as nossas famílias, guarda os nossos parentes, os nossos amigos, abençoa a terra tão adoecida em relações que chamam de sociais, relações onde adoecem uns aos outros, relações em que gastamos tanto tempo a nos desenergizar, relações que gastamos o tempo em vez de ouvir as Tuas palavras e implantar o Teu sistema de amor e de luz em nossas vidas. Que nós possamos fazer e seguir o Teu exemplo, que nos dizia constantemente: estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Que Deus nos abençoe, nos ilumine